Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido irmão, querida irmã, hoje vamos mergulhar em um dos versículos mais amados e ao mesmo tempo mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Romanos 8:28 é daquelas passagens que aparecem em quadros na parede, em mensagens de consolo e em momentos de dor profunda. Mas será que entendemos de verdade o que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu essas palavras? Vamos descobrir juntos. Para entender esse versículo, precisamos conhecer um pouco do contexto em que ele foi escrito. Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta do ano 57 d.C., direcionada à comunidade cristã que vivia em Roma, a capital do império mais poderoso do mundo na época. Esses cristãos viviam sob pressão constante, enfrentando perseguição, rejeição social e até mesmo a ameaça de morte por causa da sua fé. O capítulo 8 de Romanos é considerado por muitos estudiosos como o capítulo mais glorioso de toda a Bíblia, porque ele fala sobre a vida no Espírito, sobre a esperança da glória e sobre a certeza do amor de Deus. E é exatamente nesse cenário de sofrimento real que Paulo declara com toda a convicção: todas as coisas cooperam para o bem. Agora, vamos entender o que esse versículo realmente significa. Porque há um detalhe fundamental que muita gente deixa passar. Paulo não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Existe uma diferença enorme entre essas duas afirmações. A doença não é boa. A traição não é boa. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a morte de alguém amado, nada disso é bom em si mesmo. Paulo não estava sendo ingênuo nem tentando minimizar a dor humana. Ele mesmo sofreu prisões, naufrágios, chicotadas e rejeições. Ele sabia bem o que era a dor. O que ele está dizendo é que Deus é tão poderoso, tão soberano e tão sábio que ele é capaz de pegar cada pedaço quebrado da nossa história, cada lágrima, cada fracasso, cada ferida, e tecer tudo isso dentro de um plano maior que resulta em bem. É como um grande mestre artesão que recebe pedaços de tecido rasgado, cores que parecem não combinar, fios soltos e aparentemente sem sentido, e produz uma obra de arte que nos deixa sem palavras. Mas há ainda outra condição nesse versículo que precisamos observar com atenção. Paulo diz que isso acontece para daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos mostra que a promessa tem um destinatário específico. Não é uma garantia universal para qualquer pessoa em qualquer situação. É uma promessa para quem tem um relacionamento real com Deus, para quem vive dentro do propósito que Ele traçou. Amar a Deus aqui não é apenas um sentimento emocional, é uma decisão de vida, é colocar Deus no centro de tudo, é confiar nele mesmo quando não entendemos o que está acontecendo e o que significa ser chamado segundo o seu propósito. Significa que Deus, antes mesmo de você nascer, já tinha um plano para a sua vida. Você não é um acidente cósmico. Você não está aqui por engano. Deus te chamou com um propósito específico, e quando você vive alinhado a esse chamado, mesmo as coisas que parecem destruir esse propósito acabam servindo a Ele. É paradoxal, é sobrenatural, mas é verdade. Pense na história de José, lá no Antigo Testamento. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi falsamente acusado, foi preso injustamente. Se você olhasse para a vida de José no meio do processo, seria difícil enxergar qualquer coisa boa, mas no final, José olhou para os irmãos que o traíram e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Isso é Romanos 8:28 em ação, séculos antes de Paulo escrever as palavras. Então, como aplicar esse versículo na sua vida hoje, de forma prática? Primeiro, quando você estiver no meio de uma situação que não faz sentido, quando a dor for grande demais e as perguntas não tiverem resposta, lembre-se, você está no meio do processo, não no final. Deus ainda está trabalhando. A obra não está terminada. Segundo, cultive o hábito da confiança ativa. Confiança ativa não é passividade, não é ficar parado esperando as coisas melhorarem sozinhas. É agir com fé, fazendo a sua parte, enquanto entrega o resultado nas mãos de Deus. Terceiro, mude a pergunta que você faz nas dificuldades. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar para que Deus pode estar usando isso na minha vida.
Essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como você enfrenta os desafios. E por fim, irmão, irmã, quero te dizer algo com todo o carinho pastoral. Você pode estar agora no capítulo mais difícil da sua história. Pode ser que tudo ao redor pareça estar desmoronando, mas Romanos 8:28 é um lembrete de que Deus não perdeu o controle. Ele está no trono, Ele vê você, Ele conhece cada detalhe da sua dor. E Ele, que é o autor da sua história, já sabe como esse capítulo termina. Vamos orar juntos. Pai Celestial, que é soberano sobre todas as coisas, nós te agradecemos pela promessa gloriosa de Romanos 8:28. Senhor, há pessoas ouvindo essa palavra agora que estão no meio de situações dolorosas, que não conseguem enxergar saída, que estão cansadas de esperar. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga paz profunda ao coração de cada um, que eles possam confiar no Teu plano mesmo sem entender tudo. Ajuda-nos a amar a Ti acima de todas as coisas e a viver segundo o propósito que Tu traçaste para nossas vidas. Cremos que todas as coisas, absolutamente todas, estão nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.